Vamos lá, a gente viu lá no ciclo, né, que a precipitação é a água proveniente do vapor de água que vai sendo depositado na atmosfera e ela precipita de alguma forma, normalmente quando há uma queda de temperatura, onde esse vapor se aglutina, formando aí as gotas de água que vencem a força de suspensão aí do ar e precipita ou cai, né, sobre a superfície terrestre. Essa precipitação pode se dar em forma de chuva, que é o mais comum para a gente aqui no Brasil, mas pode se dar também em forma de granizo, orvalho, neblina, neve ou geada, tá? Nesse capítulo aqui, no nosso curso, a gente basicamente vai falar de chuva por dois motivos. Porque é o mais comum para nós aqui no Brasil. A gente não tem neve no Brasil, né? Praticamente a gente não considera a neve em nossos projetos de engenharia. Se você for para países em que a neve é comum, essa consideração é uma das principais, tá? É fundamental os projetos lá, nesses países, né, que tem neve corriqueiramente ou constantemente. E porque também os demais tipos de precipitação não contribuem significativamente para uma vazão de projeto, por exemplo, para a vazão do nosso estudo, né? Elas não têm uma contribuição como a chuva, que é a principal causadora aí dos deflúvios superficiais, tá? Então, dessa forma, basicamente, a gente vai falar sobre chuva. Quando nesse capítulo que eu falar em precipitação, você já subentende que a gente está falando de chuva, né? E toda essa água que a gente vê escoando nos cursos d'água, né, rios, ribeirões, etc., na superfície do planeta, a gente pode considerar como um resíduo da precipitação, né, como oriunda de uma precipitação que ocorreu anteriormente. Mesmo que tem dias que não chove na região, tem meses que não chove na região, mas o curso d'água ainda está com uma certa vazão de escoamento, né? Essa água está proveniente das nascentes e afloramentos, a montante daquele ponto, mas que foi alimentada em algum momento pela infiltração, consequência da precipitação ocorrida tempos atrás. Então a gente pode pensar que essa água armazenada na superfície, que escoa pela superfície, é um resíduo das precipitações, tá certo? Bom, a disponibilidade de precipitação, né, ou seja, a quantidade de chuva, a quantidade de precipitação numa área de uma bacia hidrográfica, numa região, ao longo do ano, ela é um fator determinante para a gente quantificar, por exemplo, a necessidade ou não de irrigar lavouras, a necessidade ou não de um reservatório de abastecimento doméstico ou industrial, a necessidade ou não de se fazer um racionamento de energia para atender a demanda em épocas de estiagem, né? Então, isso tudo depende da precipitação. Se você tem uma região em que, historicamente, a precipitação é grande, é abundante ao longo do ano, com uma distribuição temporal também ao longo do ano mais constante, não há necessidade de se fazer grandes investimentos em reservatórios, não há necessidade de se fazer grandes investimentos em irrigações de plantação extensiva, por exemplo, né? Por quê? Porque a chuva está provindo essa água constantemente. Agora, ao contrário, regiões que você tenha uma inconstância de precipitações, elas são mais escassas, elas só ocorrem num período do ano, não é bem distribuída ao longo do ano, você tem períodos de seca relativamente longos, né, nessa região, então há sim a necessidade de se prever uma reserva, né, você tem que fazer uma reserva dessa água durante o período de cheias, né, de chuvas, para que no período de estiagem você tenha como atender a demanda com uma água que você reservou. Isso parte do pressuposto do estudo da precipitação, né, naquela região da bacia hidrográfica que você está trabalhando no caso, né? Então, a quantidade de chuva ao longo do ano seria um dado importante. O outro dado importante nos nossos projetos é a intensidade de precipitação. Intensidade de precipitação traduzindo, essa chuva é muito forte, essa chuva é muito fraca. Aquele evento de precipitação, não a quantidade de chuva ao longo de um período maior como um ano,
como a gente acabou de comentar, né? Mas aquele evento, aquela precipitação ocorrida no dia tal, se ela foi mais ou menos intensa, isso é fundamental nos projetos, principalmente projetos que tenham, que a gente leve em consideração as pequenas áreas de contribuição, as pequenas bacias hidrográficas, né? Uma chuva muito intensa que ocorra numa bacia muito grande, ela vai ser pontual dentro da bacia, né? Mas se ela cair numa região em que eu tenho um dispositivo de drenagem qualquer, uma chuva muito intensa, esse dispositivo de drenagem ao qual a chuva caiu muito próximo dele, tem que atender a essa solicitação, né? Então, a intensidade de precipitação nos informa se a chuva é muito forte ou mais fraca, né? E há necessidade de se analisar essas chuvas intensas em pequenas bacias, obras de grandes bacias hidrográficas, a gente trabalha não com chuvas intensas, mas com chuvas ao longo de um período maior, tá? Aqui a gente já comentou, né, sobre a atmosfera ser considerada aí um vasto reservatório, um sistema de transporte e distribuição desse vapor de água, e as transformações na atmosfera se dão às custas do calor recebido pelo Sol, né? Digamos que ele que é a fonte de energia do ciclo hidrológico. A formação das precipitações está ligada diretamente à ascensão, né, ou à subida, né, o erguimento de massas de ar que contêm umidade. Uma massa de ar úmida, ela tem um peso maior que a massa de ar seca, então ela tende a ficar na parte inferior da atmosfera, né? Ao passo que essa massa de ar começa a aumentar de temperatura, ela vai ficando mais leve e tende a subir, né? Vai ficando mais leve do que o ar aqui no seu entorno e tende a subir a sua altitude, né? E ao subir ela resfria, porque a temperatura, quanto mais alta, nós vimos isso na aula passada, né? Quanto mais alta a temperatura, o ponto da atmosfera em relação à superfície, ou seja, a altitude do ponto que a gente está se referindo, menor é a temperatura, porque a temperatura da atmosfera se dá por irradiação, né? Não é o raio do Sol que esquenta a atmosfera, ele esquenta a superfície, que absorve parte desse calor, e irradia esse calor aquecendo a atmosfera de baixo para cima. Dessa forma, essa massa de ar úmida começa a esquentar e tende a aumentar a sua altitude, a subir na atmosfera para regiões mais frias, e ao esfriar, isso vai fazer com que a água atinja o seu ponto de saturação e condense e caia, né, em formato de pequenas gotas aí, retornando aí à superfície, né? Essa ascensão dessas massas de ar podem gerar chuvas basicamente de 3 tipos, né? As chamadas chuvas frontais, aonde a frente de uma massa de ar se encontra com a frente de outra massa de ar diferente. Então, eu tenho uma figura aqui que acho que vai deixar isso um pouco mais claro. Você está aqui, ó, o ar quente, mais leve, tendendo a subir, e o ar frio está mais pesado, ele vai descer, né? E nesse contato, nessa linha azul, né, à frente das duas massas de ar diferentes, vão se encontrar e vai haver uma troca de temperatura nesse contato dessa frente, entre as duas grandes massas de ar, fazendo com que a umidade contida na massa de ar quente, perca a temperatura, se condense e precipite sobre aquela região onde há esse encontro das massas de ar, tá? Então, por isso que chama chuvas frontais. Deixa eu ver aqui, ó, rapidinho. São chuvas de grande duração, atingindo grandes áreas com intensidade média, podem possuir podem produzir, melhor dizendo, cheias de grandes bacias e vêm acompanhadas de ventos fortes, com inclusive circulação ciclônica. Então, são chuvas que têm intensidade não muito alta, intensidade aí no máximo média, mas são chuvas de longa duração. Então, elas podem produzir chuva ao longo de um período de tempo maior,
produzindo, consequentemente, problemas de cheia, mas também soluções, né? Porque enche reservatórios, são chuvas capazes de aumentar aí a quantidade de água na região, né? Então, tem um lado bom e tem um lado ruim também. As chuvas orográficas, como o próprio nome já diz, é quando a massa de ar encontra um obstáculo e, ao tentar ultrapassar esse obstáculo, ela tem que ascender na atmosfera, como se a precipitação viesse aqui, ó, nessa imagem, aqui à direita, numa região aqui onde eu tenha uma massa mais úmida, né, ela vem se deslocando com o vento, né, e se choca aqui com um obstáculo, uma cadeia montanhosa, por exemplo, e ao subir para tentar ultrapassar essa cadeia montanhosa, ela resfria, e há a precipitação e atravessa para o outro lado um ar mais seco, né? A umidade ficou toda retida de um lado daquela cadeia de montanhas, né? É um fenômeno que acontece, por exemplo, na região central do Nordeste. Você tem a serra que vai beirando o litoral e a umidade que vem do mar fica praticamente retida entre o litoral e a serra da região nordestina, evitando com que a precipitação atinja a parte mais continental daquela região ali, tá? São chuvas de grande duração, então são chuvas também que têm um tempo de duração maior, ocupam pequenas áreas e normalmente são de baixa intensidade, tá? E por fim, as chamadas chuvas convectivas, né, que a gente conhece como tempestades, são chuvas de intensidade pluviométrica altíssima, mas de curta duração, né, a famosa pancada de chuva que a gente costuma falar, né? Independe de frente, independe de obstáculos, o que acontece é que há uma brusca ascensão do ar devido a diferenças de temperatura e densidade das camadas vizinhas da atmosfera, por exemplo. Então há um encontro dessas duas camadas e bruscamente há essa ascensão da camada mais úmida, mais quente, mais leve, né, sobre a camada mais fria e mais densa. Nessa região, exatamente onde há esse encontro, onde há essa brusca troca de temperatura, ocorre aí uma precipitação. Você vê que ela é mais localizada, a frontal pega uma área grande, o cara colocou até no desenho uma cidade aqui embaixo, né, mostrando a escala, ela pega uma área bem maior da superfície. Já as convectivas não, pega uma área menor, que há uma brusca troca de calor entre essas massas de ar diferentes, e ocorre a chuva exatamente naquele ponto ali, tá? Bom, mas o grande lance é que a chuva vai ocorrer quando houver a ascensão de massas úmidas na atmosfera e, consequentemente, seu resfriamento e a precipitação desse vapor de água condensado, tá certo? E que a gente tem chuvas de diferentes intensidades, que ocupam diferentes áreas da superfície. Isso tudo está ligado diretamente ao tipo de projeto que você está desenvolvendo, né? Uma chuva como essa aqui, ó, convectiva, que ocorra numa bacia hidrográfica de um grande rio, por exemplo, ela vai ter influência muito próximo do local onde a chuva ocorreu. Se ela ocorreu próximo de uma área urbana, por exemplo. Mas se ela ocorreu no meio de uma floresta, né, longe do curso principal, a área é muito grande, essa chuva não vai ter muita influência na variação da vazão desse curso d'água, por exemplo. Agora, uma chuva, mesmo que de média ou baixa intensidade, ocorra em toda uma área de uma bacia hidrográfica grande, por um tempo, né, maior de duração, que é característico das chuvas de menor intensidade, com certeza a gente vai ter um approach, né, um aumento dessa vazão captada por esse curso d'água, né? Então, dependendo do tipo de chuva, ou melhor, dependendo do tipo de projeto que você está executando, você tem que estudar chuvas de maior intensidade e menor área, que ocorram em menores áreas, ou chuvas de menor intensidade, que ocorrem em áreas maiores por um tempo de duração também maior, tá? Do ponto de vista da engenharia, essa última observação aqui, os tipos frontais e orográficas interessam
há projetos de grandes obras hidrelétricas, controle de cheias, navegação, entre outras. São projetos característicos de grandes bacias de contribuição, de análise de grandes bacias em termos de área, que eu estou querendo dizer, enquanto que precipitações do tipo convectivas, mais localizadas, né, interessam a obras em pequenas bacias, como o cálculo de um bueiro rodoviário ou ferroviário, o cálculo de uma galeria de águas pluviais, um projeto de águas pluviais, um projeto de uma ponte, por exemplo, né, chover a montante da ponte com muita intensidade, naquele ponto a água do rio vai subir, pode atingir o tabuleiro da ponte, por exemplo, né? Então há necessidade de se estudar esse tipo de precipitação para esse tipo de projeto, tá? Como que a gente pode medir a precipitação? Como que mede chuva, né? E eu já sei como é que mede. O camarada instala um aparelho lá, a quantidade de água que cair no aparelho, ele estima para toda a região, né? Extrapola esse dado para toda a região. E por que quando no Jornal Nacional o camarada fala que vai chover, ou está previsto, ou choveu 26 milímetros na região de Juiz de Fora, por exemplo, né? Chuva é água, seria metro cúbico, né? Milímetro cúbico, pelo menos, seria um volume, uma unidade volumétrica, mas ele fala em unidade linear. Na verdade, ele fala em milímetro, porque é uma padronização dessa unidade do aparelho utilizado para a medição de precipitação. Na verdade, o aparelho simula a água que precipitou em 1 metro quadrado de área impermeável e plana. Então, quando ele falar que choveu 1 milímetro, você multiplica esse 1 milímetro, dentro desse metro quadrado, seria essa lâmina d'água, esse volume dessa lâmina d'água que precipitou na região. Quando ele falar choveu X milímetros em 24 horas, né, quer dizer que houve um acréscimo de água dessa lâmina d'água de 1 metro de tantos milímetros, 1 metro quadrado em tantos milímetros, ao longo desse período pré-estabelecido, né? Então a gente tem que ficar atento em duas coisas quando houve essa informação. Na quantidade de precipitação, quando ele falar em quantos milímetros, né, que você está lendo essa informação, e em quanto tempo. Não dá para eu falar que uma chuva de 100 milímetros foi muito mais intensa do que uma chuva de 50 milímetros, por exemplo, se eu não te falar em quanto tempo que isso ocorreu. Se a de 100 milímetros ocorreu em 1 ano, o pessoal está passando sede. E se a de 50 ocorreu em 1 hora, vai dar enchente. Então, o quantitativo de precipitação tem sempre que vir acompanhado do tempo em que essa precipitação ocorreu, para que a gente possa analisar qual foi a intensidade pluviométrica daquela chuva, tá? Então, a gente trabalha com 2 equipamentos básicos. Hoje são tudo digitalizado, ainda tem os analógicos, você tem que ir lá medir pessoalmente, um por um, mas normalmente em grandes centros urbanos, em estações meteorológicas modernas, a gente tem as estações digitalizadas ou digitais, em que ela capta, entre outros dados, a precipitação, temperatura, vento, entre outros, insolação, né, entre outras informações, pressão e tal, e já envia isso aí para a central da própria estação, que já envia para os órgãos que coletam esses dados e analisam, distribuem esses dados aí, tanto para projetos de engenharia, quanto para pesquisa, para o pessoal que estuda o clima, e aí por aí vai, né? Esses dados são disponibilizados publicamente, mas para medir precipitação, são os chamados pluviômetros e os pluviógrafos, né? Tanto um quanto o outro, ele colhe uma pequena amostra, tem uma abertura que fica voltada para cima, né? Aberta e voltada para cima, onde ele capta a água precipitada, né, durante a ocorrência da chuva, uma abertura de 200 a 500 centímetros quadrados, e instalada aproximadamente 1,5 metro. Essa boca, essa abertura, fica instalada a 1,5 metro do terreno, para evitar que uma chuva muito intensa haja um respingo dessa água.
Então a chuva caiu fora, mas ela respingou e jogou mais água do que realmente havia precipitado nessa área exposta. Então ele fica instalado a 1,5 metro do próprio terreno e são coletadas aí, são medidas, né, a água que ele coletou a cada 24 horas. Então a gente tem aí o pluviômetro, um medidor ao longo de um tempo de 24 em 24 horas, tá? Atualmente se dispõe, como eu falei, das plataformas automáticas e semiautomáticas de coleta de dados pluviométricos, que armazenam os dados diários e posteriormente esses dados são passados aí para as empresas aí que trabalham e distribuem esses dados, né? Aqui está o exemplo de um pluviômetro. Está vendo aqui na foto, meu fone está saindo aqui. Você está vendo aqui na foto a parte aberta superior de 500 centímetros quadrados aproximadamente. Então a água cai aqui dentro. Aí aqui no desenho corte, essa tampa aqui é um funil, né? Que a água verte, cai aqui do funil e vai para dentro do reservatório. Aqui na parte de baixo dele aqui, ó, você tem uma válvula, uma torneirinha, né, que o camarada vai ali com uma proveta graduada, coleta aquela água e faz a leitura da quantidade de água precipitada que foi coletada por esse aparelho, né? Esse funil aqui basicamente auxilia, choveu de noite, durante o dia não choveu, o cara vai lá só, normalmente a coleta é feita de manhã, né? Ele vai lá só no outro dia de manhã fazer a próxima coleta, regiões muito quentes, a água começa a evaporar, aí ela bate nessa parede interna aqui por dentro, né? Desse funil, e condensa ali, fica armazenando. A hora que resfria, ela fica presa ali o vapor, a hora que condensa, resfriar o ambiente, ela volta e cai aqui dentro e fica presa aqui dentro novamente, para diminuir as perdas por evaporação ao longo do dia, né, em regiões mais quentes. Ele vai instalado aqui a 1,5 metro do terreno. Tá vendo aqui uma hastezinha de madeira, aqui na foto você consegue ver, num cercadinho com o nome e o contato aqui da empresa que está que mantém, né, esse aparelho. Você está observando aqui, isso aqui é um pluviômetro instalado no município de Itaperuna, ao lado do rio Muriaé, e é mantido, se não me engano, pela Agência Nacional das Águas. Eu tenho uma foto eu que bati essa foto aqui, eu tenho uma foto dele com o portãozinho fechado, igual está aqui a plaquinha de identificação está lá, mas confesso que tem tanto tempo que eu não me lembro. Tá? É porque eu trabalhava na Defesa Civil lá no município. Enfim, e o pluviógrafo, aqui está um mais antigo, e aqui está um mais moderno, é esse PCD que a gente acabou de comentar, está até dentro do laboratório para manutenção. Mas a diferença do pluviógrafo é o seguinte, ele tem o cilindro de abertura aqui, a abertura dele é um pouco menor, que coleta essa água desce, a água da chuva desce e vem por um conector aqui, ó, mangueirinha, através de um aparelho na qual ele é munido de um braço aqui, ó, com grafite na ponta, com uma caneta na ponta, né? E conforme a água vai passando por esse aparelho aqui, ele vai movendo aquele ponteirinho e vai registrando aqui num papel milimetrado, que está acoplado a um tambor e a um relógio. Esse tambor vai girando segunda a segunda, vai girando no tempo. Então você tem um gráfico no final, acho que eu tenho uma figura aqui, ó, um gráfico no final em que no eixo X, está acompanhando o mouse aqui, ó, são as horas, 7, 8, 9, 10, 11 horas, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 15, 16, assim vai, né? Aquele braço lá com a canetinha, ele vai se deslocando, o tambor vai girando, né? Ele vai se deslocando, fazendo uma marquinha, riscando realmente esse papel ao longo do tempo, né? Então, você vê, 7 horas, se esse gráfico estiver na horizontal, quer dizer que não estava correndo chuva, ou seja, não estava passando água por aquela mangueirinha lá. Mas o tempo continua correndo, então ele vai riscando sem gerar nenhuma movimentação, vai na horizontal. Começou a chover, passa a água no dispositivo, aquele ponteirinho começa a subir.
e o tempo continua passando. Então, ó, deu uma pancada de chuva aqui, ó, o ponteiro subiu rapidinho, depois a chuva diminuiu, o gráfico vai ficando mais deitado. Parou de chover aqui, ó, às 12, aqui deve ser 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6. Então, são 10 minutos, né? Então, parou de chover aqui meio-dia e 10, meio-dia e 12, mais ou menos, na minha visão, meio míope aqui, né? Parou de chover, continuou passando o tempo e sem chuva. Quando foi 15 horas e 5 minutos, por exemplo, pum, começou a chover. E foi chovendo, foi chovendo, foi chovendo, 16 horas e ainda estava chovendo. Aí o gráfico dá essa caída aqui. Isso aqui não é a chuva que veio abaixo do ponto original, não. Se parasse de chover, ele tinha que continuar na horizontal, certo? Não ia mexer mais o ponteiro, que ele dá a chuva acumulada, né? O que acontece aqui é que acabou o papel milimetrado, aí ele automaticamente, a caneta vai lá para baixo e daqui ela continua. Então era como se esse gráfico aqui, ó, olha para o mouse aqui, ó, fosse a continuidade desse aqui anterior. Acompanha o mouse, esse gráfico continuaria para cá, ó, né, com a intensidade que está mostrando aqui, tá certo? Entenderam isso? Não tem essa queda brusca da precipitação no gráfico. É porque acabou o papel e ele continua daqui de baixo. O que interessa para a gente é a diferença de precipitação, né? É a cota Y ali no caso, a diferença, né, da cota Y. Continua chovendo, 16 horas, aqui, ó, às 17h30 deu uma amenizada, que o gráfico ficou mais na horizontal, mais deitadinho, voltou a chover mais intensamente, o gráfico mais inclinado, na vertical. Aqui acabou o papel de novo, ele pulou lá para baixo às 18 horas, continuou chovendo. Diminuiu a chuva, quase parou, mas ainda tem uma inclinaçãozinha, ou seja, ainda está passando água no dispositivo. Deu uma pancadinha aqui mais uns 10 minutinhos, e a chuva foi diminuindo até que às 21 horas, 21 e pouco, a chuva parou, o gráfico estabiliza na horizontal de novo. Então, olha que legal, olha a diferença entre um pluviógrafo e um pluviômetro. O pluviômetro vai medir chuva, só que eu sei que entre 24 horas, num período de 24 horas. Eu não sei se deu uma chuva muito intensa numa hora qualquer. Eu sei que deu aquela quantidade de chuva que ele captou ao longo dessas 24 horas, né? Mas pode ter chovido muito à meia-noite, à 1 da manhã, e não ter chovido nada no resto das 24 horas, por exemplo, né? Então, aqui não, aqui eu sei exatamente quanto que choveu e em que momento do dia que essa chuva ocorreu. Então, principalmente para projetos em que eu vou trabalhar com chuvas intensas, aquelas convectivas que a gente acabou de conhecer, tenho que ter dados de pluviógrafos para poder executar esse tipo de análise. Tá? O pluviômetro não vai bastar para esse tipo de projetos, onde eu estou buscando chuvas de alta intensidade, tá certo? Entendido, pessoal, a diferença de ambos? As estações automatizadas, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, ó. As estações automatizadas, né, elas armazenam esses dados digitalmente, aí eu já tenho o pluviógrafo lá, eu tenho, você pega esses dados aqui, lança para o computador, já é uma planilha de Excel que você gera o gráfico, né? Então você não tem mais o papelzinho, né? Você vai ter dados numéricos de minuto em minuto dessa precipitação ocorrida e você trabalha numa planilha digital aí que você tiver costume ou tiver acesso, tá bom? No Brasil existem diversas agências que mantêm, né, essas redes pluviométricas de vários postos instalados aí pelo território nacional. No mundo inteiro a gente tem isso. No Brasil a gente pode citar o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a Agência Nacional das Águas, a ANA, a Rede de Meteorologia do Comando Aeronáutica, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, do INPE, entre vários outros aí, empresas estaduais, municipais. A gente tem
empresas do agronegócio, né, da agropecuária, né, que tem interesse em precipitação, né, em análise e estudos de precipitação, em função aí da sua função básica, né, que é o agronegócio. Então, cooperativas agropecuárias, né, tem postos de medição e análise da sua região e por aí vai, tá? Aqui na esfera estadual, como eu falei, a gente tem os departamentos de água e de energia elétrica, algumas empresas de economia mista ou privada. E aqui na UFJF a gente tem o Lab CAA, que é o Laboratório de Climatologia e Análise Ambiental, que fica a gerência dele a cargo acho que do curso de Geografia, se eu não me engano, que trabalha muito com essa parte climática também. Ele fica instalado lá em cima da Proinfra, na ruazinha que passa atrás da Proinfra, vai lá para a divisa, quase na divisa do terreno da universidade, aqui dentro do campus. Normalmente a gente faz uma visita lá, né, eu levo a turma de estudos hidrológicos lá para conhecer os equipamentos, lá é tudo automatizado também, tem os equipamentos antigos, eu peço lá para o laboratorista mostrar para a gente e tal, claro, de curiosidade, mas tem a estação na torre lá automatizada, para a gente conhecer e um pouco do trabalho deles lá também. Mas em função aí da pandemia, a gente não vai conseguir fazer essa visita esse período, vou ficar devendo, tá? Mas a gente tem o site do laboratório, você pode conhecer pelo próprio site, depois da aula eu vou colocar o link do site aí no nosso mural, para facilitar para quem tiver essa curiosidade, tá? Ok? Bom, as quantidades pode falar. Tá, foi só a mensagem que chegou aqui. Ok, Fernanda, perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, antes de o senhor mudar aí. O senhor comentou aquela questão dos milímetros de chuva, e aí eu sempre tive uma curiosidade, e aí eu gostaria que o senhor tentasse me solucionar, se o senhor souber. Por exemplo, em Juiz de Fora, a gente vê que, por ser uma cidade relativamente, né, não tão grande assim, mas também não é tão pequena, é relativamente grande. E aí, tem lugares que chovem muito e lugares que chovem pouco, certo? Então, por exemplo, se a gente pensar lá no bairro Santo Antônio, lá em cima, dá uma chuva, lá em Benfica, dentro da mesma cidade, talvez a chuva não vai ser a mesma. E aí, quando se fala, choveu em Juiz de Fora tantos milímetros de chuva, se o cara que mora lá em Benfica não tiver chovido nada, ele vai falar, mas aqui nem pingou, e como assim choveu essa quantidade? Então, assim, agora pensando numa cidade grande mesmo, São Paulo, por exemplo, como que funciona essa medição? São vários instrumentos espalhados pela cidade, faz média, como que funciona? Exatamente, isso aí, inclusive, Renan, é tema da aula da semana que vem. Você falou muito bem, exatamente, se você está chovendo numa região e em outra você pode não ter uma chuva de mesma intensidade, ou até mesmo nem choveu. Semana passada mesmo eu fui passeando ali no Morro do Cristo, lá no Monumento do Cristo, e até coloquei uma foto no meu Instagram, bati lá de cima, estava chovendo exatamente sobre um bairro, e no resto da cidade que dava para ver lá do Mirante, do Cristo, não tinha chuva, né? Eu achei curioso também, até postei a foto lá. Mas a gente tem aparelhos instalados ao longo da cidade, tanto na zona urbana quanto na zona rural, né? E a medição se dá exatamente quando chover naquele aparelho, né? O que a gente faz é uma extrapolação desses dados e o cálculo de médias. Aí a gente tem alguns métodos para fazer, na semana que vem eu vou mostrar 3 na aula, se você também já lê na apostila ou assistiu o vídeo, você vai ver esses métodos, mas a gente trabalha com valores médios, né? E, obviamente, quanto maior o número de postos de uma dada região, mais dentro da realidade essa média se encontra, né? Certo? Ah, tá, professor, entendi, compreendi, fez Beleza. sentido. Aqui em Juiz de Fora, por exemplo, são quantos instrumentos desses espalhados? Assim, o senhor tem a noção? Não, de cabeça eu não sei. Se você for no site da Agência Nacional das Águas, eles têm um mapa lá,
e onde tem as estações cadastradas. Juiz de Fora tem bastante, mas está concentrado mais aqui próximo da área urbana, né? E tem as particulares também, que a gente não, que às vezes não está registrado, né? O cara está medindo ali para uma pesquisa, para alguma empresa particular, e não tem isso registrado ou até mesmo disponível, tá? Mas no site você consegue visualizar dentro da bacia. É mais dividido por bacia do que por região geográfica em si, né, política, né? Está mais dividido aí pela área da bacia. Entendi, professor. Perfeito, então. Tá Obrigado. bom? Beleza. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu fechei o chat. Só um minuto. Tá, ok. Bom, as quantidades observadas no pluviógrafo no decorrer de uma chuva mostram que os acréscimos não são constantes ao longo do tempo. A gente acabou de ver o gráfico, né? Você viu que para, continua, diminui um pouquinho, mas não para, depois tem uma intensidade maior. Então, ao longo do tempo, uma mesma precipitação tem variações aí no acréscimo de chuva medida pelo aquele aparelho, ou seja, de chuva naquela região, né? Observa-se que os acréscimos simultâneos em 2 ou mais pluviógrafos colocados a uma pequena distância são diferentes. Se eu tiver um pluviógrafo instalado aqui no RU, perto do RU, e colocar um outro lá na reitoria, por exemplo, na central de atendimento, por exemplo, a mesma chuva vai gerar um gráfico diferente entre esses dois aparelhos, tá? Essa variação no espaço ocorre também para a altura total de precipitação observada durante todo o fenômeno pluvial e durante tempos maiores, como um mês ou um ano, né? Se esse aparelho, se a gente for somar o total de chuva que ocorreu de uma mesma precipitação, podem dar valores diferentes. Isso vai se somando ao longo do chuva do mês, chuva do ano, de 10 anos, por exemplo. Isso para aparelhos próximos. Você imagina como o Renan deu o exemplo aí, numa cidade muito grande, aparelhos distantes entre si, né? Bom, mas para cada ano é possível a gente traçar sobre o mapa as chamadas curvas isoietas do total precipitado nesse ano. Pode ser até mais de um ano, tá? Você pode trabalhar aí com tempos maiores, mas normalmente as isoietas são curvas de precipitação anual. E o que são essas linhas? As isoietas são linhas que unem pontos de mesma precipitação. Eu vou te mostrar uma figura aqui, você vai reconhecer essa figura como algo similar que você viu lá em topografia. O que parece isso daí? Parece curvas de nível, né? E lembrando, o que são curvas de nível? São linhas de mesma cota, de mesma altitude, digamos assim, né? E pontos do terreno que tem a mesma altitude ou a mesma cota, né? Aqui no caso a ideia é a mesma, só que são pontos no terreno que têm a mesma precipitação ao longo de um ano. Então, se você observar esse mapa aqui, ó, pegar uma linha aqui, 2000, esse aqui onde eu estou passando o mouse, essa linha toda aqui teve uma média de precipitação ao longo desse ano, aí não sei que ano que é esse gráfico, mas de 2.000 milímetros por ano. Essa linha aqui, ó, uma região em que teve uma precipitação média de 1.750 milímetros em um ano. Então, essas linhas representam isso, a quantidade de chuva média naquela região ao longo do ano. E com isso você consegue observar dentro desse mapa regiões de alta pluviosidade e regiões de baixa pluviosidade. O que está acontecendo em termos de precipitação média, o que aconteceu, melhor dizendo, em termos de precipitação média naquele ano. Você vai tendo esses dados de 1, 5, 10, 20 anos, você já começa a fazer análises estatísticas, né, de quais as regiões que têm mais ou menos incidência de precipitação e, consequentemente, consegue fazer previsões mais dentro da realidade. É normalmente assim que o pessoal da climatologia, da meteorologia, melhor dizendo, trabalha, tá certo? E essas isoietas são desenvolvidas da mesma forma que a gente faz a curva de nível. Na curva de nível, você não vai no campo, faz a medição de pontos aleatórios, digamos assim, né? No caso, os pontos aleatórios aqui são os postos de medição, né? E depois eu faço interpolação numérica para achar os pontos de precipitação ou altitude, cota no caso da curva de nível,
de números inteiros, né? E depois eu ligo esses pontos de mesma precipitação, gerando assim o mapa de isoetas, tá certo? Outra característica interessante é se considerarmos as quantidades anuais medidas em sua sucessão cronológica. Nota-se que esses valores não são cíclicos e ocorrem, ao que parece, segundo a lei do acaso. Então, olha só como que é difícil trabalhar com precipitação, né? Como que é difícil avaliar. Depois que você conhece um pouquinho, a gente para de criticar a menina lá do jornal que dá a chuva do dia seguinte ou da semana, né? Na verdade, não é ela que fez a análise, mas ela que apresenta, mas a gente critica menos o pessoal do tempo da televisão, né? Olha que interessante, a média móvel ponderada de 3 anos, né, de precipitação numa região tem variações menos bruscas e dá uma ideia melhor do andamento desses valores. Então, se eu pegar uma quantidade de dados maiores do que só o dado anual, pegou de 3 anos anteriores, por exemplo, e percebeu que tem uma tendência, que esses valores começam a já gerar aí menores variações, né? Consequentemente, as previsões ficam mais dentro da realidade. E dessa forma, então, para analisar os períodos compreendidos dentro do período total e avaliar melhor a variação da precipitação anual, utiliza-se a curva de flutuação anual, que é simplesmente a curva de diferenças totalizadas em relação à média. Então, eu vou trabalhar com a média de vários anos anteriores, né? No caso, citamos 3 anos aqui, né? Um valor de 3 anos aqui, e eu vou trabalhar com a curva anual, comparando com a curva da média, né? E isso faz com que eu tenha uma análise mais realista, tá certo? Então, nunca se trabalha com valores absolutos, né, em dados de precipitação, em análise de precipitação. A gente está sempre trabalhando com valores relativos. Aqui um exemplo, uma fotinha aqui, ó, de um posto de medição, né? Aqui você observa o pluviógrafo está aqui dentro, ele fica protegido, tá certo? Se eu consigo reconhecer mais alguns aqui, ó. Aqui você tem o pluviômetro, aqui você tem o evaporímetro, que a gente vai ver mais à frente também. Aqui o heliógrafo, que vê a radiação solar. Deve ter de pressão barométrica. Aqui também costuma ficar um termômetro dentro da casinha para medir a temperatura do ambiente. E um barômetro também. O pluviômetro está aqui. Aqui parece que é uma hélice de medir vento, não sei, estou enxergando demais. Mas, enfim, você tem diversos aparelhos aí para medir as características ambientais, tá certo? O objetivo, então, de um posto de medição de chuvas é obter uma série ininterrupta de precipitações ao longo dos anos. Então, quanto mais dados eu tiver aí, dados ao longo de um período maior também, melhor serão, mais realistas serão as minhas análises, né? Porque é tudo estatístico. Agora, pode ocorrer períodos em que o meu posto não informou alguma medição, estragou um equipamento, ou faltou gente para ir lá fazer a coleta, ou deu um problema de transmissão de dados, se for digital, né? E eu fiquei com falhas, com buracos, né, em alguns períodos dessa medição, né? Dessa forma, então, antes de se analisar esses dados que a gente está buscando, e dizendo que são importantes na análise de precipitação, então, antes de processar esses dados e ter esse trabalho todo, há a necessidade de se executarem certas análises prévias que visam verificar se esses valores podem ou não ser utilizados. A primeira é tentar detectar algum erro mais grosseiro. Então, procura-se detectar erros que possam ter acontecido, como observações marcadas em dias que não existem. Antigamente anotava na mão, então poderia ter um erro lá, o cara foi lá colocando os dias e passou batido em fevereiro, colocou lá 30 de fevereiro, por exemplo, 29, não tinha só 28. Aí o seu ano todo começa a andar defasado de 2 dias, né? E vai faltar dado em algum dia lá, possivelmente.
ou alguma quantidade absurda, o cara errou a casa decimal, né? Vai colocar a vírgula e colocou a vírgula 2 pontos antes ou 2 pontos depois da posição correta, se errou de 100 vezes para mais, 100 vezes para menos. Então, pode acontecer. Né? Quando também utiliza esse aparelho analógico, na hora de fazer a leitura da sua proveta, se ela está graduada em 0,1 milímetros, como é que você faz uma leitura de 0,036, por exemplo? E essa cara está chutando ali o meio do milímetro, né? Visualmente é muito difícil fazer isso, e esse erro pode se acumulando, né? Constantemente, tá? Todo mês, o cara, todo dia, todo mês, todo ano, o cara vai fazendo uma leitura equivocada, e você, no somatório de tudo, 10 anos de trabalho, de levantamento de dados, você está errando por muito, né? Mesmo equipamento automatizado, está do lado aí uma imagem do equipamento aí tomada aí por fungo e alga, não sei o que é isso, né? O equipamento deu algum defeito e ficou alguns dias sem trabalhar, sem conseguir fazer a medição. Então, a gente pode ter aí problemas de falta de leitura de alguns dias, né, de algum período. Né. Com isso, a nossa planilha de dados daquela estação tem a necessidade de ser preenchidas essas falhas. Né. Então, como a gente falou, podem haver dias sem observação, ou mesmo intervalos de tempo maiores, por impedimento do encarregado de fazer essa coleta de dados, ou o aparelho está com defeito, por exemplo. Né, o cara tem que ir na estação e está chovendo tanto naquele período e a rodovia está inundada, o cara não consegue passar. Né. Nesse caso, a série de dados que se dispõe numa estação X qualquer, dos quais eu conheço a média em MX, num determinado número de anos, vai ter uns furos, umas lacunas, e a gente deve preencher essas lacunas. Tá? Em geral, a gente vai fazer uma média ponderada com estações vizinhas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou supor que a precipitação nesse posto X que eu estou buscando, no dia que faltou, no período que faltou, vou chamar PX, precipitação na estação X, seja proporcional às precipitações ocorridas em estações vizinhas, nas quais eu tenho dado daquele dia, ou seja, daquela precipitação que falhou no posto X. Né? Vou chamar de precipitação no posto A, PA, PB e PC, respectivamente. Tá? Vou supor também que o coeficiente de proporcionalidade, ou seja, ela é proporcional, a média é proporcional às médias dos postos A, B e C. Então, a média MX é proporcional às médias dos postos que eu tenho os dados completos, por exemplo. Então, o P de X vai ser a média, então, dos 3 valores calculados, PA, PB e PC, com os coeficientes de ponderação da média MX, MA, MB e MC. A equação fica o seguinte: precipitação no posto X, do dia que eu não tenho a leitura, que eu estou querendo calcular, é a média em X dividido pela média no posto A, para aquele mesmo período. Não adianta pegar a média do posto X para 2019 e a média para MA, MB e MC 2018. Não, você não está medindo a mesma chuva, então tem que ser a média no mesmo período. Tá? Então, MX sobre MA vezes PA, mais MX sobre MB vezes PB, mais MX sobre MC vezes PC, tudo isso aí dividido por 3, porque eu tenho 3 parcelas. Se eu usar 4, 5, 6 postos, eu vou dividir por 4, 5, 6, depende do número de parcelas. Eu estou fazendo uma média ponderada, tá? Eu estou falando isso que eu já dei esse tipo de questão em prova, em trabalho, com 5 estações, e a pessoa usou 3. Por que não usou as 5? Né? Quanto maior o número de parcelas de estações próximas ali, a sua média, teoricamente, vai estar dentro de uma realidade. Né? Se você tem um posto aqui, um aqui, um aqui, você vai pegar a média desses 3 e vai falar que pode ser algo parecido com o que está acontecendo nesse posto aqui, já que você tem a média dele. Né? Se eu tiver mais postos próximos também, eu estou tentando algo mais realista, né? Então, o número de postos, aqui no exemplo, eu estou usando 3 postos de medição vizinhos, mas podemos usar mais, tá?
Um outro dado importante é a homogeneidade dos dados, né? Pode ser que a sua estação sofra algum problema em que você não detectou esse problema inicialmente, continuou tomando esses dados, e a partir de um certo momento, quando ocorreu esse problema, por exemplo, os seus dados vieram carregando a informação equivocada, né, baseado nesse problema aí qualquer. A gente pode citar o exemplo aqui. Dessa forma, então, eu tenho que verificar se esses dados que eu vou utilizar no meu projeto hidrológico são homogêneos, né? Não teve algum erro embutido nesses números, melhor dizendo. Então, após o preenchimento de dados da série, é necessário analisar a sua consistência em uma visão regional, comparando-as com o comportamento de postos vizinhos também. Para isso, a gente trabalha com a verificação de homogeneidade dos dados, a curva de dupla massa, que é válida para séries mensais ou até mesmo séries anuais. Então, você vai pegar vários postos da região, pode ser aquele posto A, B e C, que a gente tratou anteriormente, desde que esses postos tenham características homogêneas na mesma região meteorológica. Você não pode ter um posto na base de uma serra, por exemplo, próximo do litoral, e querer comparar, mesmo que sejam perto, mas um posto que tem uma altitude mais de 300 metros em relação ao posto original. Por quê? Porque só essa variação de altitude já coloca esses postos em condições meteorológicas completamente diferentes. Então, pode ocorrer, se você quiser que esse posto que tem um comportamento como o posto mais alto, né, você vai estar trabalhando com dados muito equivocados para esse posto, né? Tem que ser homogeneamente na mesma região climática, digamos assim, né? Eu vou acumular os totais mensais ou anuais de cada posto. Então, choveu quanto no mês de janeiro? X. No mês de fevereiro, choveu Y. Eu vou acumular o gráfico, vou gerando um gráfico mês a mês com esses valores acumulados. Vou plotar esses valores acumulados dos postos na abscissa e os valores acumulados do posto X, que eu estou verificando a homogeneidade, na ordenada. E vou ter um gráfico como esse aqui, ó. Aqui ele não diferenciou os pontos, mas tem ponto que está medindo aqui, acumulado na região, que é do posto, aqui chamou de posto B, então eu vou tirar o nosso posto B. Do posto 1, 2, 3, ele marcou aqui, e do posto B, que é o que eu estou estudando, que é o X do nosso exemplo anterior, ele vai plotar com relação ao eixo Y. Tá? Aí você vai ver que vai dar os pontos variados. Se eu conseguir aproximar uma reta, se der uma linearidade entre esses pontos, quer dizer que o comportamento do meu posto B está homogêneo com um dos postos vizinhos. Tá certo? Dessa forma, então, esses dados, teoricamente, eu posso utilizá-los porque eles refletem o comportamento da precipitação naquela região ali. Mas pode acontecer algumas coisas diferentes. Ó. Pode acontecer dessa sua reta ter uma guinada em algum trecho, em algum ponto. A partir aqui ó, de 3.000 milímetros acumulados para X e de 2.000 acumulados para o seu posto B, essa variação, essa reta deu uma inclinação maior aqui, ó. E nesse período aqui, aconteceu alguma coisa com o seu posto. Por que com o seu? Porque os demais, na parte de baixo, não tiveram falhas em seus dados e estão acumulados conjuntamente, enquanto que o posto B, que é o seu de estudo, deu algum problema naquele período ali. Então, uma mudança brusca de direção dessa reta indica qualquer anormalidade ocorrida com o posto, tal como erros sistemáticos de leitura, mudanças de local ou das condições de exposição do aparelho, as precipitações. Por exemplo, às vezes vamos fazer uma obra na região que estava aquele postinho que eu mostrei na foto ali, por exemplo. A prefeitura resolveu fazer uma ciclovia e uma quadra de esportes aqui. Aí vai tirar aquele posto dali e vai andar com ele, sei lá, uns 300 metros para um outro ponto, né? Aí a chuva, a gente já falou, mesmo em distâncias pequenas, ela pode sofrer variações
de quantidade ao longo da mesma chuva, ao longo do mês, ao longo do ano, por exemplo. Então, pode ser isso que causou aquele problema ali. Eu já vi acontecer um caso como esse. O camarada instalou um posto numa região, era de uma cooperativa agropecuária do interior, e tinham 2 ou 3 árvores que eram pequenininhas na época que ele instalou o posto. E como o funcionário ia lá todo dia, ele não percebeu a árvore crescendo. E chegou um período, alguns anos depois, a árvore fazia uma cobertura, um bloqueio, né, uma barreira para a chuva, e esse posto começou a tomar dados completamente diferentes dos dados anteriores. Né? Vai estar chovendo menos na região e tal. E por quê? Porque o entorno da localidade do posto mudou. Aconteceu um defeito no equipamento, ele está com vazamento e não foi percebido. O pessoal estava tomando água lá menor, um valor menor, porque perdia a água por esse vazamento. Uma série de problemas que podem ocorrer que você detecta nos números. E depois você vai buscar a informação ou fazer uma retroanálise. A primeira coisa que fazer é ir no posto que você está trabalhando e fazer uma vistoria, uma busca por algum tipo de problema, né? Porque você sabe que numericamente isso está acontecendo. Descobrindo-se o que aconteceu, você pode corrigir, realinhar essa reta, aplicando essa equação aqui, ó. PA são as observações ajustadas. Imagina que eu vou fazer o seguinte, olha aqui para o mouse, ó. Eu descobri que o problema estava desse ponto aqui para frente. Aconteceu, estragou o equipamento aqui, ele começou a tomar medidas equivocadas desse ponto para frente. Então eu vou corrigir essa reta aqui. Eu vou trazer essa reta aqui para o alinhamento da reta anterior. Eu vou fazer com que esses pontos venham para cá, ó. Certo? Seguindo aquele alinhamento. Então, PA são as observações que eu estou buscando, ajustadas para aquele novo alinhamento. O P0 são os dados observados a serem corrigidos, são os dados que estão no alinhamento equivocado, aquele mais inclinado. O MA é o coeficiente angular da reta do período mais recente, é o coeficiente angular da reta antiga, né, que eu quero continuar. E o M0 é o coeficiente angular da reta em que se fizeram as observações, é o que está errado. Né, vai ser a minha média de ponderação para trazer essa reta para a condição original. Tá certo? Então, eu calculo isso aí para cada ponto e reajusto depois os valores de leitura de chuva acumulada ao longo dos meses ou dos anos, como queira. Tá? Eu posso corrigir tanto dessa forma, como eu acabei de te mostrar, corrigindo essa reta mais recente para a inclinação da reta mais antiga, ou se eu descobrir que o problema daqui para trás que era o problema, ele vinha com um problema, aqui foi consertado, e esses dados aqui, então, aqui estão corretos, aí eu tenho que levar esses números dessa reta aqui para a reta mais recente, ela vai vir para cá agora, ó. Vai seguir, eu vou corrigir esses valores aqui, tá? Então, essa vistoria na estação é interessante isso. Ah, não, esse aí foi trocado, esse equipamento por um novo, ele foi retificado, ele foi consertado e tal. Então, você descobre que quem está com os dados corretos é a reta mais recente. Então, você corrige os dados mais antigos. Tá? No nosso trabalho, você vai ter a oportunidade de fazer essa correção, de fazer o preenchimento de falhas. Eu vou colocar uma questão lá para você praticar isso aí depois, tá? E algumas outras características diferentes essa reta, esses pontos podem apresentar. Por exemplo, ao você delimitar os pontos e ver que a existência de várias retas paralelas e não uma única tendência, né? Uma curva dessa de dupla massa com alinhamento denota a presença de erros de transcrição em um ou mais dados, ou ainda a existência de eventos extremos em uma das séries plotadas. Né? Então, há necessidade de se fazer essa análise também. E quando você não consegue uma reta, né, uma curva de dupla massa se apresenta como uma distribuição aleatória, geralmente é resultado da comparação de postos, como eu falei anteriormente, em diferentes regimes pluviométricos, em diferentes regiões climáticas, digamos assim. Dessa forma, quando isso ocorrer,
a gente não vai fazer associação desses dados, desses poços, porque eles são realmente completamente diferentes em termos de precipitação, em termos de clima, tá certo? Muito bem, feito isso, então, a gente consegue analisar, trabalhar, melhor dizendo, com as análises posteriores com esses dados, né? E que análises são essas? A primeira delas é determinar a frequência de precipitação e, consequentemente, o tempo de recorrência de um evento pluviométrico, tá? Que a gente vai falar na semana que vem. Beleza?